Uma doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Estamos começando mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje está conosco mais uma vez José Reis Chaves, que vem lá de Belo Horizonte, é escritor espírita, tem uma coluna semanal no jornal O Tempo. Chaves, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. É um prazer, Coelho, eu estar aqui mais uma vez no programa Transição. O Chaves, a gente abordou algumas questões da vez anterior que você esteve aqui e tem algumas coisas que ficaram que a gente acha interessante abordar no dia de hoje. Como é que você vê o crescimento do espiritismo entre os católicos, entre os protestantes? Qual é a sua visão a respeito disso? Eu vejo hoje um grande crescimento do espiritismo, principalmente entre os católicos, mas também entre os nossos irmãos evangélicos, porque hoje há um conhecimento maior da Bíblia. E como o Espiritismo, ele é uma religião, vamos dizer, de fenômenos espirituais, fenômenos espíritas, e a Bíblia é um repositório desses fenômenos, ela está repleta desses fenômenos. Então, os nossos irmãos católicos e evangélicos estão descobrindo isso hoje. E há uma grande afinidade entre os espíritas e os católicos, porque os católicos têm, por exemplo, os santos. E quando um católico recorre a um santo pedindo uma graça, ele está recorrendo ao espírito do santo e não ao cadáver do santo que está virando pó lá no cemitério. Então, há uma afinidade muito grande. Os católicos têm contato com os espíritos, vamos dizer, iluminados, que foram exemplos de cristianismo aqui aqui no nosso mundo físico. Por isso a Igreja os canonizou. Quer dizer, ao canonizá-los, ela quis mostrar simplesmente que eles foram pessoas cristãs de fato e que podem ser modelos para nós. E como de acordo com a doutrina da comunhão dos santos, essa doutrina que tem a Igreja triunfante, que é a deles, a dos santos, e que tem a igreja padecente, que é aquela do sofrimento, do pagamento das faltas, da purificação, daí a igreja falar no purgatório, e que é a igreja militante aqui na Terra. Estamos em luta, vamos dizer, em busca da libertação, em busca da nossa salvação, porque, como disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E veja, Coelho, que os dois verbos, conhecereis e libertará, estão no tempo futuro. Quer dizer, não é bem para agora, é para o futuro, de acordo com a evolução espiritual nossa. Então, hoje, os nossos irmãos evangélicos, os nossos irmãos católicos, eles estão descobrindo essa realidade dentro da Bíblia, principalmente, e também dentro das doutrinas da Igreja Católica. E é interessante observar que, por exemplo, entre os carismáticos da Igreja Católica e também entre os evangélicos, eles estão descobrindo, principalmente aqueles mais inteligentes,
de melhor nível cultural, eles estão descobrindo que aqueles fenômenos que acontecem com eles são fenômenos espíritas. Aliás, a própria palavra carismático, ela vem do grego carismata. E a palavra carismata quer dizer aquele que está em estado alterado de consciência, que inclusive pode ser o epiléptico. E lá em Portugal usa-se a palavra carismata para designar o epiléptico, porque o epiléptico ele entra em estado alterado de consciência. E o transe, ele é um estado alterado de consciência, o transe espírita. E que o cristianismo tem uma tradição de chamar esse fenômeno de êxtase. E os nossos irmãos orientais das religiões hinduísta, budista, brahmanista, etc., chamam de instase, que é sair, o êxtase dos cristãos é sair de si, e o instase é entrar em si. Quer dizer, o sair de si é desligar-se do mundo exterior. É um transe. E o entrar em si é também se desligar do mundo exterior, do mundo dos sentidos, porque o indivíduo volta para si, para o seu interior. Então, as duas coisas têm o mesmo sentido. E o êxtase católico, que é esse estado alterado de consciência, e que significa carismático, é exatamente esse fenômeno do transe espírita, e que a personalidade do indivíduo se afasta momentaneamente e a outra se manifesta, a entidade. Então, a própria psiquiatria, a psicologia, estão descobrindo isso hoje. Isso é uma realidade. Então, os nossos irmãos católicos e evangélicos estão descobrindo essas coisas e estão muitos buscando casas espíritas para se esclarecerem melhor. Nas palestras que eu faço por todo o Brasil, eu percebo um número grande de evangélicos e católicos, e inclusive de padres e até de bispos, que estão procurando anonimamente as casas espíritas. E você vê que o espiritismo é contrário à Bíblia? Nós temos na Bíblia as leis mosaicas, feitas por Moisés. São 613 itens. E essas leis mosaicas são como que uma constituição do povo judeu ou hebreu daquela época de Moisés. Então, são 613 itens. E lá em Deuteronômio 18, capítulo 18, Moisés ele proíbe o contato com os espíritos. Mas se ele proíbe o contato com os espíritos dos mortos, ele fala, deixa claro, é porque esse contato existe. Senão ele não iria proibir. Mas por que ele proibiu esse contato? Porque as pessoas não estavam preparadas para manter esse contato. Porque para haver esse contato, tem que haver primeiramente um médium especial que recebe o espírito. Porque todos nós temos um pouco de mediunidade. Agora, uma mediunidade especial são poucos. E eles queriam manter contato com os espíritos de qualquer jeito. Não era bem assim. Moisés sabia isso muito bem, como diz o livro de Atos. Moisés era iniciado nos conhecimentos secretos do Egito. Ele viveu lá, né? Ele libertou o povo hebreu da escravidão lá do Egito. E ele, então, na vivência que ele teve com os egípcios, ele aprendeu essas questões. E a prova disso, que ele proibiu, porque foi uma questão de momento, as pessoas não tinham condições para isso, não tinham instrução para isso, para lidar com espíritos dos mortos, é que no livro de Números, quem quiser anotar, o livro de Números, capítulo 11, versículos de 24 a 30, lá Moisés elogia Eldade e Medade, dois homens que estavam recebendo espíritos e estavam profetizando. E eles foram denunciados
por Josué a Moisés. E Moisés os elogiou. E como geralmente as profecias, elas são feitas por espíritos que se manifestam através dos médiuns, aí Moisés diz assim: tomara que todo o povo de Israel profetize. Porque Eldad e Medad estavam profetizando, recebendo espíritos. E nós vamos ver isso, inclusive, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, quando ele diz: irmãos, examinai os espíritos, para saber se são bons ou maus, para que não venhamos dar crédito a falsos profetas. Porque as profecias, elas são feitas geralmente através dos médiuns, mas por espíritos. Inclusive o judaísmo tem uma palavra para designar esse tipo de profeta, porque o profeta, como Kardec deixou claro, quando ele falava em médium, ele se referia a um homem com dons dos profetas bíblicos. E os judeus têm uma palavra para designar os profetas que, quando eles falam, eles estão incorporados. É a palavra Nabi, que é, então, para designar aquele profeta que, quando ele fala, não é ele que fala. Quando ele gesticula, não é ele que gesticula. Quando ele escreve, não é ele que escreve, é um espírito que está escrevendo através dele. É a psicografia, de que Chico Xavier é o maior exemplo de psicografia do nosso mundo. Agora, então você quer dizer que muitos pastores protestantes, algumas vezes, que estão lá falando, fazendo suas considerações, muitas vezes são os espíritos que estão falando através deles? Sim, eles são médiuns, muitos deles, e são inspirados a falar de acordo com o espírito manifestante. Agora, nós temos espíritos atrasados, mais ou menos como somos todos nós, a maioria, nós somos mais ou menos. E há aqueles muito evoluídos, que a igreja chama de santos. Agora, então esses são poucos. Ô Chaves, então por que os católicos ou até os evangélicos dizem que espiritismo é coisa do diabo? Se as manifestações espíritas, conforme você está nos colocando, elas estão presentes também nos templos evangélicos, nos templos católicos. Então por que o espiritismo é coisa do diabo? Essa difamação surgiu mais ou menos em 1895, em uma bula que o Vaticano soltou, quando cientistas renomados, inclusive prêmio Nobel, como William Crookes, como Charles Richer, e tantos outros, não vou citar aqui, grandes cientistas, começaram a estudar o espiritismo para desmoralizá-lo. E viram que o espiritismo era autêntico, era verdade. Então a igreja ficou muito incomodada e soltou essa bula para todo o mundo católico, dizendo que ou a igreja destruiria o espiritismo, ou o espiritismo destruiria a igreja. Então que os católicos do mundo inteiro deveriam atacar o espiritismo com todas as armas. Foi uma instrução da igreja, uma ordem que ela deu para todos os católicos. Acontece que, então, a igreja taxou os espíritos, usando várias armas, né? Inclusive armas caluniosas. O espiritismo é macumbaria, feitiçaria, tem contato com os diabos e não com os espíritos dos mortos, contrariando a Bíblia, porque Moisés proibiu o contato com os espíritos dos mortos, e não com os tais dos diabos. E no conceito deles, porque nós sabemos que a palavra diabo, na verdade, ela, hoje, a hermenêutica nos ensina, diabo, Satanás, Satã não são nem espíritos, são coisas nossas. Agora, espírito na Bíblia, chamado de espírito impuro, chamado de demônio, e em grego daimon, no plural daimones, são almas, espíritos humanos, e que podem ser bons, mais ou menos, ou maus, e não é só na Bíblia. Também na literatura grega da época, nós temos, por exemplo, Homero, na Odisseia, ele usa daimon para designar a alma humana. Então, o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.